Oi, gente, estamos aqui com mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo a pergunta que o Edson fez para mim e para a Ju. Ele quer saber, com relação ao apego a bens materiais, o que mudou depois que a gente começou a tomar ayahuasca? Bom, Edson, eu era uma pessoa muito materialista. Eu era extremamente materialista. E engraçado, né, que como a espiritualidade faz a gente trabalhar as questões que a gente precisa. Porque um pouquinho antes de eu começar a minha busca espiritual, o meu ex-marido faliu e perdeu tudo que a gente tinha, inclusive o apartamento. Então essa questão de bens materiais, eu posso dizer que foi um start, né, da minha busca espiritual. Porque foi quando a gente perdeu tudo, né, e eu estava passando um problema sério também com meu filho, que eu resolvi procurar a espiritualidade, né? Então, eu posso dizer para você que eu era, assim, muito apegada aos bens materiais. Eu achava que a minha vida ia acabar, entendeu? Depois que a gente perdeu tudo. Eu me colocava muito nessa questão, entendeu? De não ter mais. Então, foi muito difícil para mim essa fase. Foi difícil a aceitação, né? Eu trabalhei muito durante esses 3 anos de ayahuasca, essa questão, né, de ter perdido tudo. E eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa, sabe? Eu sou outra pessoa porque lá eu vi realmente o que a gente deve dar valor, né? Quando a gente acha que o mundo é somente isso aqui que a gente vê, né? É óbvio, né, que o nosso personagem vai dar valor às coisas materiais, né? Mas quando a gente vê que a realidade não é apenas essa aqui que a gente vê, né? Que existe uma coisa muito maior, inimaginável, a gente começa a avaliar algumas coisas, né? E começa a ver que a nossa percepção é muito limitada, que existe muito mais coisas, né? Como diz, entre o céu e a terra. E aí eu fui me desapegando porque eu vi que isso é muito passageiro, sabe? Que as coisas aqui da matéria são impermanentes. Um dia você tem, outro dia você não vai ter. Então assim, quanto mais preparado, né, você tiver sobre essa questão do desapego, né, quanto mais você ter trabalhado todas essas questões, melhor vai ser, né? Porque junto você trabalha também a aceitação. E uma vez que a gente não sabe, né, como que vai ser o dia de amanhã, é necessário, né, esse desapego, né? E junto com o desapego, é engraçado, veio também um senso de valorização aquilo que eu tenho hoje, né? Não importa se é muito, se é pouco, o que importa é que é sagrado, né? O que importa é que aquilo que eu tô tendo hoje é o que eu preciso no momento. Então, assim, eu comecei a valorizar muito mais as pequenas coisas, né? A valorizar momentos, a condição que eu tenho hoje. E é muito engraçado, porque quando a gente começa a mudar nossa percepção, né, e desapegar, as coisas vêm mais fáceis, né, na vida da gente. Eu me lembro bem, quando eu perdi meu apartamento, eu não tinha um emprego fixo, eu trabalhava com eventos, então assim, tinha dia que não tinha. E meu ex-marido estava passando essa dificuldade porque tinha quebrado, então assim, faltava muita grana em casa, né, e com 2 filhos. Então eu ficava desesperada, sabe? Eu ficava me comparando com as outras pessoas, eu ficava revoltada porque eu não estava tendo. Era muito difícil, eu me sentia muito por baixo, sabe? Eu me sentia muito desvalorizada, porque além de não ter dinheiro, eu não tinha nem condições de ter um emprego fixo, isso na minha cabeça, né? Um emprego bom, como as minhas amigas tinham, por exemplo. Então eu olhava muito o jardim do vizinho, sabe? E não estava trabalhando coisas aqui internamente, né? Aí, quando eu comecei meu caminho espiritual, é muito engraçado porque algumas coisas começaram a mudar dentro de mim, né? Eu comecei a ter aquele senso de miséria muito grande que eu tinha, aquela frustração, começou a diminuir e eu comecei a ver a grande mulher que eu era, porque assim, com limão eu conseguia fazer uma limonada. Então, assim, eu comecei isso com o caminho espiritual, né? Que no começo, que eu passei pelo kardecismo, fiz alguns trabalhos espirituais e aí tudo começou a mudar. Junto veio os livros, né? Li Chico Xavier, André Luiz, me ajudou muito também em tudo isso. E conforme minha visão ia mudando, eu percebia que as coisas chegavam até a mim, né? Então, assim, providências aconteciam. E aí eu comecei a ter muita confiança mesmo sem ter muita bagagem. Muito engraçado isso, né? Porque eu tinha uma confiança, cara, surreal. Eu tinha certeza que aquela situação, mais cedo ou mais tarde, ia mudar, entendeu?
E eu tava fazendo a minha parte, né? Sem ficar olhando também tanto o jardim do vizinho. E dito e feito, foi o que aconteceu, né? Eu consegui um emprego muito bom. E o que foi me livrando, né, de tudo isso, o que foi começando a estabilizar a minha vida, né, que era um pico e de repente desceu com tudo, né? E hoje, cara, eu dou graças, né, por essa situação ter acontecido na minha vida, porque senão eu não sei o que eu ia ser, sabe? Talvez eu ia ser uma dondoquinha, fútil e sei lá, sabe? Tudo é muito perfeito. Então, essa perda foi muito importante pra mim, muito mesmo. E se eu pudesse escolher, eu escolheria tudo de novo, porque isso fez eu moldar a minha pessoa e fez também eu ter outros tipos de valores, né? Hoje eu respeito o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é necessário, né? Porém, não é a coisa mais importante do mundo. Eu acho que é uma consequência dos seus atos, né? E eu tenho muito em mente que quanto mais você corre atrás disso, mais aquilo vai ficar Hoje, distante alguns de você. Conceitos, né? Então, assim, eu acho que tem que ter confiança, porque a providência vai vir até você, né? E, cara, é sem esforço, sabe? Eu não tô dizendo que é pra ficar sentado, né, no sofá, na rede, esperando as coisas caírem do céu. Não é isso. Mas se você ficar se esforçando demais, só pensando nisso, entendeu? O negócio não vai rolar, não vai vir, né? Então você tem que se assentar, tem que ficar tranquilo e deixar aquilo que você precisa viver acontecer. E assim, confiar que isso está sendo feito, fazer a sua parte e não fazer assim, sabe? Tipo assim, buscando recompensa. Fazer confiando. Quando você faz confiando, você sim, entrega. A ayahuasca é um fator muito importante, né? Porque uma coisa é você ler, entendeu? Sobre o desapego, entendeu? Ler que bens materiais não significam nada na vida espiritual. Enfim, e outra coisa é você sentir, né? E lá na ayahuasca eu tive a oportunidade de realmente sentir que a gente não precisa de nada disso, sabe? O mundo espiritual é muito diferente do mundo da matéria, né? Existe um pouco, assim, no começo, um conflito muito grande, porque você não sabe, né, em que canoa você tá pisando. Isso acontece até hoje, né? Porque quando a gente pensa como personagem, o personagem, ele vem com uma bagagem, né, de necessidades. Isso faz parte, porque o personagem, corpo, matéria, está atrelado ao ego, né? Então é normal o personagem ter desejos, ter vontades, entendeu? O personagem não saber perdoar, não saber aceitar, não saber entregar, não saber confiar. Isso é normal. Mas quando a gente começa a entender que nós não somos apenas um personagem, mas sim, né, um ser superior, um espírito de luz, né, uma centelha divina, ilimitado, a gente começa a ver que essas coisas materiais são tão pequenas, né, e não supre realmente, né, o teu ser espiritual. Então é normal, eu acho, ter esse conflito, né, porque bem ou mal nós estamos na matéria, né, mas nós não somos, né, esse ser corpóreo aqui, né. Então existe uma contradição muito grande, né, a respeito disso, porque quando a gente pensa como ser espiritual é uma coisa, e quando a gente fica muito atrelado, né, ao personagem é outra. Então, automaticamente, a minha busca espiritual atrelada ao caminho da ayahuasca me fez entender que eu não sou matéria. Então, foi essa a diferença, né, foi isso que eu aprendi durante esse tempo. Essa pergunta foi muito importante, porque fez eu recordar o início da minha busca espiritual. Isso eu nunca vou negar, nunca vou esquecer, eu sou eternamente grata, né, por eu ter sido uma pessoa extremamente materialista e todo esse desenrolar da história ter feito parte da minha vida, né, da minha busca. E é isso, Edson. Olá, bom dia, Vivi, bom dia, Edson. Eu tô aqui para responder a sua pergunta, Edson, com relação ao apego às coisas materiais antes e depois da ayahuasca, né? Eu fiquei pensando assim a respeito dessa questão e eu devo dizer assim que, por mais controverso que isso possa parecer, eu nunca fui uma pessoa que tive assim muito apego com relação às coisas materiais. Talvez porque eu nunca tenha passado por um processo ou, enfim, por alguma falta nesse sentido. Não que eu seja uma pessoa assim super rica, enfim, mas nunca assim fui privada de nenhuma coisa, na verdade, né?
E então, assim, para mim, as minhas pretensões financeiras ou assim, o meu apego com relação à coisa material é mais no sentido de, assim, para que a vida seja facilitada, para que as coisas sejam mais fáceis, né? Então, um carro que esteja funcionando bem, ou ir ao supermercado e poder comprar aquilo que eu quero, ou poder, sei lá, frequentar o restaurante que eu quero, ou de repente poder tirar férias e viajar para algum lugar que eu gostaria de ir. Então sempre foi mais nesse sentido do que no sentido assim de posse, de querer ter um super carro, uma super casa, uma super viagem luxuosa, enfim. Mas eu acho que depois assim da ayahuasca vem com relação assim, eu tive um processo de me desapegar, na verdade, das minhas crenças limitantes com relação às posses, às coisas materiais. Então, assim, nesse sentido, eu percebi que existia assim um certo senso de culpa por qualquer tipo de posse material. Então, eu senti que eu precisava trabalhar isso nesse sentido para que eu pudesse fazer com que o dinheiro, com que a posse material pudesse servir o propósito que eu colocasse na minha vida. Então, hoje em dia eu vejo que essa questão do dinheiro, das posses materiais ou desse conforto mesmo que eu tenho no momento, que isso me possibilita que eu possa fazer, por exemplo, que eu possa dispor esse tempo para fazer esses vídeos, por exemplo. Então eu vejo que essa questão do recurso financeiro, do dinheiro e tudo, que ele é uma forma de conseguir viabilizar até essas coisas que eu faço de maneira voluntária. Eu ouvi uma coisa uma vez a respeito de dinheiro que eu achei muito legal, que foi a Paula Abreu que falou. Então ela falava assim, que o dinheiro ele funciona como se fosse um megafone. Então imagina, uma pessoa super babaca, ela vai ter muito dinheiro, aí aquilo lá vai amplificar e ela vai gastar o dinheiro sendo cada vez mais babaca. E aí se você tem um propósito legal, né, para sua vida, então ela até falou assim, então tem pessoas que falam, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ajudar alguém. Ela fala, é mentira, porque você não precisa ter dinheiro para ajudar ninguém, e se você não está ajudando agora, você não vai ajudar depois também. Então eu penso assim que quanto mais recurso eu tiver e tiver esse propósito, né, de espalhar essa mensagem aí, mais eu vou poder espalhar nesse sentido. Então eu vejo assim como hoje em dia essa questão é menos com apego, mas com relação a valorizar mesmo nesse sentido de ser grata àquilo, ao recurso que eu tenho, para que eu possa amplificar o que eu acredito na vida. Bom, Edson, super obrigada pela sua pergunta. É sempre muito bom, assim, pensar a respeito das coisas que no dia a dia talvez eu não pensasse. Vivi, mais uma vez, super obrigada, gente, e até semana que vem. Um beijo grande, namastê. Bom, espero que a tua pergunta tenha sido respondida. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê. Devotion.